Olá pessoal, tudo bem? Aquele recadinho, fique em casa, se precisar sair, use máscara. Eu falo isso, gente, porque eu me preocupo com vocês, tá? Então vamos lá. Capítulo 11, tá? Olha só, capítulo 11, a questão agrária brasileira, né? Então olha só, uma coisa muito importante da gente falar é a nossa questão agrária, tá? Nesse capítulo, os nossos objetivos são reconhecer a utilização e a ociosidade das terras brasileiras, descrever a estrutura fundiária brasileira, apontando as causas e as consequências, e discutir a reforma agrária. Ou seja, gente, já que nós vamos falar dessa questão de terras no nosso Brasil, nós sabemos que as terras no nosso Brasil são muito mal distribuídas, né? Não tem uma boa distribuição as terras do nosso Brasil. Nós temos muitas terras ociosas, nós temos uma concentração de terra bem grande, tá? Nós temos uma estrutura fundiária, que no caso é a forma como se divide a terra, né? Nós temos uma estrutura fundiária que causa desigualdade, né? Quando se fala em distribuição de terras. E hoje em dia se fala muito da reforma agrária, né? Ou seja, está relacionado à questão de terras. E sobre esse assunto que nós vamos falar, das terras no nosso Brasil, estão bem distribuídas, não estão bem distribuídas? O que é essa reforma agrária? Beneficia quem essa reforma agrária, né? Tá certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, vamos falar agora da utilização de terras no Brasil, né? Olha, dois aspectos são marcantes no espaço rural brasileiro. Nosso território tem uma das maiores áreas destinadas à agropecuária do planeta e outra situação é a manutenção de terras ociosas também, tá? Agora, qual a diferença entre áreas de ociosidades, áreas de concentração e estrutura fundiária das terras no Brasil? Primeiro, eu tenho que pensar o seguinte, né? Nós temos uma má utilização das terras. Existem problemas relativos ao que eu falei, tá? Áreas ociosas são aquelas sem utilização produtiva, mas que têm um grande potencial de produção. Áreas concentradas são aquelas nas quais uma pessoa ou um grupo empresarial específico possui um grande conjunto de terras. E a estrutura fundiária é a forma como a terra se divide em propriedades, de acordo com o processo histórico da área analisada, tá? E também de acordo com as leis da propriedade formulada pelo próprio Estado. Então, aí o que nós temos que perceber? Que a ociosidade, ela está presente, tá? Quando eu falo em ociosidade, ela está presente em todas as regiões do país, inclusive no sul e no sudeste, onde a agricultura é mais desenvolvida, tá? Agora, quando nós falamos em concentração de terras, nós temos que pensar o seguinte: essa concentração de terra no Brasil só vem aumentando. Mas vem aumentando por causa de quê? Quais são as causas? As causas dessa concentração é o seguinte: a expropriação, ou seja, a perda das propriedades rurais pelos pequenos agricultores endividados que utilizam suas terras como forma de pagamento. Outra coisa também é a mecanização das lavouras. O pequeno produtor, ele não tinha acesso à tecnologia. Desse modo, não conseguia se manter na competição e acabava vendendo sua pequena propriedade aos grandes proprietários, tá? Agora, vocês já ouviram falar ou sabem o que significa, o que é grilagem de terras, né? Então, vamos lá. O termo grilagem vem de uma prática antiga de envelhecer documentos forjados para conseguir a posse de terras. Os papéis falsificados eram colocados em uma caixa com grilos. Com o passar do tempo, a ação dos insetos dava aos documentos uma aparência envelhecida, tá? A grilagem ela acontece até hoje devido à deficiência de sistema de controles de terra no Brasil, tá certo?
mas também tem outros artifícios aí que substituem essa grilagem, tá? Eles tentam fazer um registro falso em cartório. Agora, e reforma agrária? O que é essa reforma agrária? Como é essa proposta aí, não é? Bem, é comum a gente encontrar na imprensa relatos sobre conflitos entre produtores sem terras e grandes fazendeiros. Esses conflitos têm como motivo a reforma agrária, tá? Desde a Constituição de 1988 é que é prevista a realização dessa reforma agrária, né? Para que ela ocorresse, seria necessária a desapropriação de grandes fazendas improdutivas, chamadas de latifúndios improdutivos, aos quais seriam subdivididos em lotes e distribuídas entre os agricultores e trabalhadores rurais sem terras, formando os assentamentos rurais. Mas seriam necessárias algumas medidas de apoio ao pequeno produtor, né, para que ele não acabasse de receber a terra e deixasse essa terra pura. Tinha que ter facilidade da obtenção de créditos bancários, orientação técnica de agrônomos e veterinários, criação de infraestrutura e assentamentos rurais, não é? Isso aí é uma coisa que o governo também poderia ajudar. Teria que ter essas medidas para poder dar ajuda a quem recebe a terra. Não somente receber, mas ter ajuda.